pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pegando no Pé Oficial. Meu nome é Daniel D'Andrea e eu quero dar para vocês hoje duas notícias muito importantes, fazer uma espécie aqui de um Pegando no Pé News para começar o ano deixando vocês bem informados. A primeira notícia que chegou para mim ontem, hoje eu estou gravando esse vídeo dia 6 de janeiro de 2021, a matéria do jornal Pleno.news fala do cumprimento da agenda. Se você está no canal, você está acompanhando pelo menos aí, você deve acompanhar pelo menos do vídeo 129 para cá. Tem dois vídeos ali, o 129 e o 130, que falam da sequência da agenda em torno do cavalo de Troia 19, o cavalo de Troia 21, restrições, cadeias de segurança máxima para quem não tomar a picada de abelha, aquela coisa nada toda. Para esse ano, nós vamos ver se vai se cumprir aquela agenda ou se não vai. Então, esses dois vídeos, 129 e 130, você precisa assistir para você entrar no bonde, se caso você seja novo aqui no canal. Se você não se inscreveu, se inscreva, me dê essa força para que você fique inteirado do que está acontecendo na agenda global aqui na Europa. Tem um vídeo também, se eu não me engano, o 145, que você também deve ver sobre o Great Reset, que fala também sobre o desenvolvimento da agenda para 2021 até 2030. A matéria que fala do lockdown total que o Boris Johnson inventou ontem na Inglaterra, fechando até o meio do mês que vem a Inglaterra. Então a Itália está fechada, nós estamos aqui em zona vermelha, apesar de que a partir de amanhã será zona amarela, mas seja como for, você no máximo sai de casa para ir trabalhar e ir no mercado, você não pode sair da cidade. Eu estou preso aqui numa cidade de 5 mil habitantes, não posso ir para lugar nenhum. A Eslováquia está fechada. O que não está fechado na Europa é a Suécia, que daqui a pouco eu vou dar para vocês. É a próxima notícia aqui. Um cientista virologista que mora na Suécia, mas que é italiano, o que ele fala a respeito de como a Suécia está conduzindo esse negócio, e você vai ver que coisa muito interessante. A matéria aqui do Pleno News, do dia 4 de janeiro, portanto antes de ontem, diz o seguinte: o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou nesta segunda-feira, dia 4, um lockdown, vou falar lockdown, né, que der problema, paciência, em toda a Inglaterra. A medida tem por objetivo conter o avanço do número de casos dos infectados pela nova cepa do cavalo de Troia 19. Perceba que é novos casos, eles não falam de morte, porque os índices de morte são realmente como sempre teve. Não tem nada além hoje na Inglaterra, que sempre teve, assim como não teve aqui na Itália, salvo lá em março e abril do ano passado, mortes em excesso, ou além do que todo ano morre aqui na Itália e lá na Inglaterra. Então você percebe que eles falam sempre de números de infectados, não falam de morte. Em nenhum lugar nessa matéria fala de morte, só de número de infectados. Então, em pronunciamento, Johnson afirmou que o governo está orientando as pessoas a ficarem em casa, o que é outra bobagem, porque isso não é uma orientação. Se você põe na cadeia, se você leva para a delegacia, se você faz terror imediato, se você multa, é lógico que não é orientação, ok? Orientação é o que acontece na Suécia, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Nós devemos, portanto, entrar em um lockdown nacional, o que é duro o suficiente para conter essa variante do vírus. Isso significa que o governo, mais uma vez, está orientando você a ficar em casa. O governo irá fechar as escolas e aconselhar as pessoas a trabalhar de maneira remota, trabalhar em casa, a não ser que elas exerçam alguma atividade essencial ou não tenham como trabalhar de casa. Atividade essencial, eu queria entender como é que esses caras designam o que é essencial ou não é essencial. Aqui diz algumas outras coisas, eu vou colocar para vocês essa matéria na descrição do vídeo para que você leia, mas o que importa é que isso aqui é o cumprimento da agenda, que está lá no vídeo 129, 130, você vai perceber que lá em janeiro diz que em todo o mundo vai haver uma ampliação dos lockdowns mundiais. Países vão ampliar. Aqui na Itália está ampliando, na Espanha está ampliando, Portugal está ampliando, na Alemanha já está e ficará até o final do mês. Enfim, a Europa toda está ampliando. O final de ano passou, entre aspas, de um modo mais leve, não é? Onde eles permitiram algum deslocamento. Agora, a partir de janeiro, conforme a agenda está se cumprindo, e a agenda diz que ampliação das restrições
piores ou no mínimo iguais às de março, abril do ano passado. Então, até aqui está se cumprindo fielmente. A segunda notícia que eu queria dar para vocês, que eu já citei anteriormente, é sobre esse cientista italiano que vocês estão vendo aí na tela. O nome dele é Rosario Leopardi. Ele trabalha no Hospital Karolinska, lá na capital da Suécia, em Estocolmo, e ele faz aqui 5 declarações de acordo com as perguntas que o apresentador que está aí de preto faz para ele, o Duran. A Rádio Rádio é uma plataforma de TV e de rádio que bastante conceituada pelos simpatizantes conservadores, que não são tantos assim, mas esse canal tem crescido demais pela relevância das entrevistas e da clareza das informações com que traz. Então esse homem italiano, formado aqui na área de virologia, ele é cientista e ele fez especializações nos Estados Unidos e aqui na Europa e mora bastante tempo na Suécia. Então ele diz o seguinte nessa entrevista, e eu fiz um pequeno resumo aqui para vocês. Está acontecendo no mundo um caos, não pandêmico por causa da doença, mas um caos de informação causado pela mídia e um caos social causado pelos erros cometidos por governos no mundo todo. Aqui ele faz um comentário, que eu fiz um resumo aqui do que ele disse, a respeito das lambanças que se faz e se está fazendo no mundo todo com o fim de que, através dessas informações desencontradas, o caos que acontece social e midiático é muito maior do que o caos causado pela doença. Já que ele diz mais para frente na entrevista que, apesar dessa doença ser relevante, ela não é pior do que as outras que acomete todos os dias as pessoas no mundo todo. Outra coisa interessante que ele diz aqui é o seguinte: o que há na Suécia são recomendações do governo, não no campo da obrigatoriedade, mas recomendações. Portanto, usa máscara quem quer, fica em casa quem quer, sai quem quer, e assim por diante. Aqui ele fala da liberdade na entrevista que o sueco tem de não pensar na doença. Não é gerado nele pânico, medo, ou que essa doença é mais do que qualquer outra que existe naquele país, e não só lá, mas no mundo todo. Então, eu percebi durante essa entrevista que o Rosario Leopardi, ele não menospreza a doença, mas ele a coloca junto com todas as outras. E que se não há pânico para as outras doenças, porque deveria haver para o cavalo de Troia? É uma doença que exige cuidado, mas que não precisaria causar e gerar esse campo emocional, né, em torno das notícias midiáticas extremamente emocionais, segundo ele, quando na verdade o cientista deveria trabalhar no campo racional. Ele também diz na entrevista. Ele continua dizendo o seguinte: diante disso, ou seja, diante das não restrições no país, porque no país não tem restrição praticamente nenhuma, a não ser algumas recomendações do governo, ele diz: diante disso não há e não houve até agora um aumento de internações por conta disso, diferente dos anos anteriores. Ele mostra que os anos anteriores e as internações em terapia intensiva, as internações em observação, ou seja, o número de pessoas que todos os anos vão para os hospitais por causa de doenças respiratórias, nesse ano não está diferente, apesar de pessoas estarem morrendo do cavalo de Troia 19. Então, ele iguala, ele não faz menção de diferença dessa doença para com as outras, como se está fazendo aí em boa parte do mundo. E para terminar, ele diz algo muito, muito relevante, que é o seguinte: na Suécia, a clareza de informações. Aí ele fala que não quer fazer polêmica e tal, que na Itália também deve estar acontecendo isso, mas é claro que ele está dando uma espetada, né? Os dados são oficiais e transparentes por aqui, e que apesar de estarem vivendo uma situação difícil porque as pessoas estão morrendo, a verdade é que não se dá, preste atenção nisso que se achar, não se dá ao cavalo de Troia 19 uma importância maior do que ela tem. Ou seja, há outras doenças que também precisam ser cuidadas, tratadas. Pessoas continuam morrendo de tudo e que a vida deve seguir como sempre seguiu até o momento. Pô, isso aqui foi fantástico. Um cara do campo da ciência, extremamente centrado, que diz que a doença realmente existe, que ela ataca pessoas e leva a gente para o céu. Mas que ela é uma doença como outras que já existem em toda a Europa e o mundo. E que essas doenças não terminaram, não deixaram de existir, isso aqui é muito significativo. Ele transmite uma mensagem de equilíbrio, de tranquilidade. Que se estivesse acontecendo isso no mundo todo, nós não estaríamos vivendo essa pandemia neurótica
que se está vivendo aí no mundo todo, onde pessoas andam para a rua. Eu vi outro dia uma pessoa andando com um borrifador na rua, mostrou na TV, a pessoa com máscara e tal, andando com um borrifador. A cada 5, 6 passos que ela dava, ela borrifava o ar na frente dela com alguma coisa que não se sabe o que tem lá dentro, mas provavelmente para matar um suposto vírus assassino que estaria ali, poderia estar ali diante dela. Então essa neurose toda é desmistificada através desse cientista que apazigua os ânimos, você escuta ele falar e você percebe que o que ele quer é que as pessoas tenham consciência de que isso existe, mas que a vida deve seguir como sempre seguiu, porque essa doença é mais uma de todas as outras que estão por aí todos os dias, matando pessoas no mundo todo. Então ele fala sobre alguns cuidados e tal, mas que lá na Suécia ninguém pensa nisso, a não ser que você ligue a TV, porque se fala também lá, tanto quanto aqui, bastante desse vírus lá. A mídia tenta pôr algum terror, essa aqui é a verdade, mas que se você não ligar a televisão, você sai para a rua e você esquecerá, que na Itália você pode ligar a televisão quanto for. Você sai para a rua, sabe, gente de máscara, gente com 2 máscaras, gente com luva na mão. Eu estava na fila do mercado outro dia e tinha uma mulher com álcool gel na mão. Ela se higienizava cada hora que ela pegava no celular. Ela tirava a luva, falava no celular, punha de volta, tirava o gelzinho, borrifava a mão e limpava. É gente neurótica. Ele disse que na Suécia, se você não ligar a televisão, você esquece que existe uma pandemia, porque as pessoas na rua nem se lembram de que isso existe. Não tem restrição em bar, não tem restrição em restaurante, não tem restrição em boate, não tem restrição em loja, não tem higienização de mãos na entrada dos lugares, não tem restrição de cinema, não tem restrição de nada. Ok, pessoal? Então essas 2 notícias para vocês. Ano novo, notícias não tão novas assim. Para 2021, segue a agenda até agora. Um grande abraço, fiquem com Deus e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.